Fala, galerinha, sabe aqui, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje? Como é que vocês estão nesse dia? Pessoal, sem enrolação, sem nada, bora gravar agora, bora ler o capítulo 2 de Jujutsu Kaisen, módulo 3. Então, eu sei que já tem aí o capítulo, se não me engano, o 2, o 3 e o 4, eu acho. Acho que é isso, eu vou gravar, vai ser um vídeo hoje, segunda, um vídeo amanhã, terça, e assim vai saindo, tá bom? Então, bora lá ver o que que aconteceu. Pra quem não sabe, a gente já fez aqui no canal o módulo um que tem o capítulo um que tem alienígena, tal, tal, tal. E agora vamos para o módulo 2. Vamos lá. Museu de Ciências Futurísticas de Kyoto. Tem certeza disso? Acho mesmo que é uma boa ideia o Ministério da Saúde deixar as quarentenas e avaliações de risco para depois. Não dá para ter certeza de que não haverá efeitos de doença infecciosa ou impacto desconhecido sobre nós. Religião, língua, história, cultura, tudo sobre eles é desconhecido. E se o tratarmos como se fossem agentes patogênicos, há uma chance de recebermos uma declaração de guerra. Então, aqui provavelmente ele está falando ali dos alienígenas. Vamos ver, né? Pensando agora, não sabemos nem os critérios de definição de gênero deles. Dois homens indo cumprimentá-los pode gerar algum tipo de desconforto. Agora você começou a entender? Nós estamos apenas contando com a sorte da que a gente vê os alienígenas. Eu ainda estudei bastante para esse tipo de coisa não acontecer. Querem conhecê-los, isso que eles não esperavam, né? Que os dois alienígenas fossem aparecer aqui pelo jeito, né? Pela expressão dele ali, o pontinho de interrogação aqui, né? É o que dá a entender. Vamos lá. Me chamo Jabaloma. Fui enviado para resolver as questões diplomáticas dos Simurianos. E ele se chama Cross, é nosso oficial de despacho. Gente, esse Jabaloma aqui, não lembra para vocês o Mestre Tengen? Me lembrou o Mestre Tengen, tá? Me lembrou sim o Mestre Tengen. Vamos ver se a gente começa a ver aqui, ó. Mestre Tengen. Aqui, Jujutsu, vamos ver. Foto. Ó, me lembrou um pouco, tá? Olha aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Ó, Mestre Tengen, Jabaloma. Lembra um pouco, tá? Me lembrou aqui um pouco. Não sei se eu tô ficando louca, mas me lembrou aqui, ó. Por exemplo, nessa thumbnail aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão conseguindo ver, ó? Trazer um pouquinho pra cá, tá vendo? Não sei, me lembrou um pouco. Estou ficando louca? Não sei, me digam aqui nos comentários. Vamos lá. E esse é o cross oficial de despacho deles. A gente já viu uma questão com o cross lá, né? Nós estamos profundamente agradecidos pela calorosa recepção do pessoal da Terra. Estão falando japonês. É verdade, tem isso, né? Eles estão falando aqui japonês, né? É tipo Dragon Ball, né? Os extraterrestres lá falam a mesma língua deles. Bom, vamos lá. Fico feliz em ouvir isso. Vocês são muito bem-vindos. Me chamo Uzami. Fui nomeado ministro das Relações Exteriores. Aqui eu fico pensando, gente. Será que esses extraterrestres alienígenas conseguem ler pensamento? Será que é uma loucura imaginar isso? Não sei, vamos ver. E eu sou seu funcionário, me chamo Mino. Ninguém me disse que eles sabem japonês. Será que nos Estados Unidos eles falavam inglês? Não. Mesmo que eles falassem inglês, deveriam ter relatado isso pra gente. É mais pra ficar apressando a gente sobre o fornecimento das tecnologias alienígenas, né? Vamos lá. Deve ter sido de propósito. Após a resolução dos casos paranormais de Kyoto, o Japão tem se mostrado pouco cooperativo em todas as questões, então não podemos contar com qualquer assistência da comunidade internacional. Como a barreira do idioma já não é um problema, eles terão mais vantagem em coletar informações. Então, aqui, eles não esperavam que o pessoal ali, né, os alienígenas soubessem falar o japonês, mas eles já chegaram falando. Pode ser uma característica dos alienígenas. Talvez eles saibam, falando hipoteticamente, que todas as línguas que tem ali, inglês, japonês, português, francês, espanhol, e aí vai, vamos ver. Eu gostaria de fazer um pedido. Será que podemos chamar nosso representante aqui para participar da reunião? É claro, desculpa perguntar, mas há algum motivo para hesitar? Ah, sim, então os alienígenas estão fazendo esse pedido, né? É porque o conceito de estar desarmado não se aplica a ele. Não poderíamos deixá-lo participar sem que antes você soubesse que ele não tem intenção de atacar.
Meu Deus. Cara, isso aqui é tenebroso, tá? Isso aqui é bem tenebroso. Usa-me, eu tô vivo, né? Sim, aquilo não foi nada. Bom, então, esse cara aqui, né? Pela cara de medo aqui do pessoal do Japão, né? Já vê que ele não é uma boa coisa. É também a carinha aqui dos alienígenas, ó. A carinha deles fica tipo assim. Vocês não sabem com quem vocês estão mexendo. Sabe aquele negócio, tipo assim, vou usar minha arma secreta? Né? E esse aqui é como que é o nome? O representante, né? Nosso representante. Então vamos lá. Então, isso é o que queriam dizer com algo do nível do Ryomen Sukuna. Ele daria conta de roubar nosso país facilmente se quisesse de verdade. Isso deixou a nossa posição aqui bem clara. Então, esse cara tá no nível do Sukuna, se bobear maior do que o Sukuna. Vamos ver, né? Nós deveríamos dizer obrigado por não nos invadir. Mas também não podemos simplesmente aceitar tudo o que nos pedirem. Então, eles estão numa situação tipo assim, cara, eles já mostrando que tem uma arma muito forte, que pode devastar tudo que tem pela frente, que é nível realmente Sukuna se bobear maior. Mas eles também estão naquele negócio, tipo assim, putz, eu não posso deixar eles fazerem tudo o que eles quiserem, porque senão eles vão devastar a nação e tal, tal, né? Vamos lá. Esconda o fato de que nosso enviado Simuriano é um alienígena e deixa-o acompanhar os feiticeiros Jujutsu nas missões em suas instituições de treinamento. Será ótimo se essa fosse a única solicitação deles. Entendi. Então, eles pegaram o Cross, para quem não sabe, o Cross se infiltrou lá nos feiticeiros Jujutsu e tudo mais, se passando por americano, tal, tal, mas o pessoal do Japão já sabia disso. Então ele falou assim, ó, seria ótimo se essa fosse a sua única solicitação, né? Então eles pediram para esconder que eles eram um simuriano, um alienígena, né, para acompanhar ali os feiticeiros de Jujutsu nos treinamentos. Então o Cross a gente já sabia que ele era um alienígena, ele até falou de um irmão gêmeo no capítulo passado e tudo mais, enfim. Vou atribuir essa missão aos irmãos Okotsuki. Eu sei que eles são ótimos no que fazem, mas não acho, mas não acha que ainda são jovens demais? Os Simurianos não são invasores, são refugiados. Mas isso é por agora, certo? De acordo com o que afirmaram, eles realmente se enquadram nas definições dos refugiados, mas ainda estão mantendo detalhes importantes em segredo. Então aqui a gente consegue ver o cross e o outro aqui, né? Essas tatuagens me lembram um pouquinho assim, né? A Sukuna, tal, tal, tal. Não sei, gente. Já pensou? Eu não sei o que vai acontecer nos próximos, né? Vou gravar o capítulo 3, né? Se ele já tiver sido lançado, eu vou gravar ele aqui em seguida pra sair amanhã. Já pensou? Se ele é tipo uma reencarnação do Sukuna, alguma coisa assim? Vamos ver, né? Pode ser também que se for uma besteira muito grande, gente. Vamos lá. Desde a resolução dos casos paranormais de Kyoto, há 62 anos o Japão passou a apoiar-se demais no Tratado de Segurança, então na mesma onda de nacionalismo que crescia na época nos Estados Unidos. Sim, até porque um país insular combina bem com os sentimentos de ficar isolado. Não devemos deixar as mesmas coisas se repetirem. Se nossa diplomacia atual continuar se baseando em superficialidades, vamos acabar apenas provocando a discussão mútua. O nosso pior cenário possível se desenrolará lentamente, mas certamente em algumas décadas. Depois que as informações sobre os Simurianos forem abertas ao público, um conflito armado decorrente do sentimento de isolamento incitará o cidadão e assim começará uma guerra. A guerra não pode acontecer, temos que evitá-la a qualquer custo. Então, o que eles estão, né? Não beco de meio sem saída, eles estão tentando de todas as formas possíveis entender o que eles podem fazer. Bom, e para isso precisamos buscar a harmonia verdadeira. Não seremos nós, os adultos superficiais, que conseguiremos tocar o coração dos simurianos, mas sim o espírito da nova geração. Isso aqui me lembra um pouco uma fala do que o Gojo falaria, né? Não esperava isso vindo dele. Então você vai confiar o destino do Japão, digo, do mundo,
aos jovens, mas como adulta eu farei o que for necessário. Isso aqui é bem uma frase que o Gojo falaria, né? Ele até falou em Jujutsu Kaisen que o futuro pertence a eles, que no futuro eles substituirão eles e bababá, bababá, bababá. Isso aqui tá pegando muita referência de Jujutsu Kaisen mesmo, né? Bom, vamos lá. Alienígena, isso deve ser um exagero, não? Foi o que aquele usuário de maldição disse. Disse que os alienígenas tinham chegado aqui. Após a implementação do Tratado de Segurança de Kyoto, as questões diplomáticas com os alienígenas foram deixadas nas mãos do Japão. Ele também disse que o quartel-general reconheceu esses alienígenas como um incidente de classe especial, que não se via desde o incidente de Ryomen Sukuna. Ryomen Sukuna é aquele que fez a cicatriz na testa do vovô. E você tá acreditando nisso? Um cara era um merda, mas dá para confiar na decisão dele. O incidente de classe especial também me fez lembrar do incidente do Yuta com a Rika, né? O tráfico de japoneses é um empreendimento de primeira que movimenta bilhões de ienes, mas ele tinha decidido desistir do tráfico humano por causa da invasão alienígena. Ou seja, ele passa credibilidade porque a pessoa má querendo parar com as maldades. É isso? Ou seja, ele passa credibilidade porque ele é uma pessoa má querendo parar com as maldades. É isso? Além disso, você também viu aquilo. Não viu? Quando ele usou o terceiro olho, né, dele ali, né, na batalha. Não é tão difícil ver feiticeiros de Jujutsu de aparência esquisita. Há quem tenha um olho menos, mas não quem tem um olho a mais. Isso é um ponto. E se a gente for tirar isso a limpo? Quando ele quer dizer aqui um olho a menos, eu acho que é quando a pessoa se machuca, fica cega, tal, tal, tal. Imagino que seja isso. Não adianta o Zami-san apresentou o Maru como se ele fosse um inspetor de um país signatário do Tratado de Segurança. Mesmo que o Maru seja um alienígena de verdade, eles não revelariam esse tipo de informação para pessoas que ainda estão em um nível tão baixo quanto o nosso. Mas aqui, realmente, ele está numa linha certa. Mas aqui, o que, que eu acho? Eu acho que o Zami colocou o alienígena justamente com os irmãos Okotsuki, porque sabe que eles são capazes de mudar alguma coisa, ver neles algum brilho, alguma coisa que eles próprios, ainda por ser muito jovens, não enxergaram isso neles. Então, alguma coisa nessa linha, sabe? Tipo assim, putz, eu vou confiar em vocês, porque eu sei que vocês vão descobrir as coisas, que vocês vão pegar as coisas, que vocês vão ajudar a mudar isso, sabe? Com essa esperança, imagino eu. Ah, aqui falou Tatá. Mas quem disse que eu ia tirar isso a limpo com o Zami-san? Vai perguntar diretamente pro Maru? Ele, tipo assim, você é um alienígena? Não ia dar nada, seria igual perguntar ao Zami-san. Além disso, eu não consigo confiar no Maru. Pense direito, você confia na decisão daquele cara, não é? Hã? Sabia que vocês viriam. Ah, é verdade. Porque o irmão dela confiou nesse cara, né? E esse cara que começou a falar do alienígena foi o irmão dela e depois o Maru apareceu e o Maru realmente é um alienígena, esse cara estava certo. Vamos lá. Minutos atrás. Minutos a... Uma licença rapidinho. Que foi? Que é uma possibilidade de o criminoso estar escondendo um objeto amaldiçoado explosivo. Explosivo? Ouviu? Ele disse que sabia que a gente viria. Nossa, odeio esse cara. Ele é do tipo de idiota que se acha todo espertinho. Pelo menos sou mais esperto que você. Você tem cara de ser do tipo que não se destaca em nada se não for na memorização. É, não, isso aí é com o meu irmão aqui. Quieta, não se meta nessa. Então aqui, acertou na moça. Então o que que eles fizeram? Eles, enquanto um conversava com o Mino-san, a outra aqui, ó, tá vendo? A outra aqui, ó, ela se infiltrou ali e conseguiram entrar ali para conversar com o rapaz que estava sendo preso. Você quer saber sobre alienígena, não é? Antes disso, de onde você tirou essas informações sobre os alienígenas? Só continuaremos depois que você nos disser. Olha, basicamente todas as informações que são gerenciadas digitalmente já vazaram em algum momento. Especialmente os órgãos governamentais que mantêm seus sistemas sem reestruturá-los depois que as regulamentações da IA foram colocadas em prática. Eles só precisavam voltar a usar papéis. Sabe? Tá aqui tá mostrando, né, que a segurança do Japão é extremamente fraca. Sobre os alienígenas, eles se apresentam como simurianos. Nossa, eles sabem muito, né? Espera aí.
Vamos mesmo continuar essa conversa como se já estivéssemos presumindo que os alienígenas existem? Que? Quer começar desse ponto? Cara, você é burra mesmo, hein? Vamos lá. Você não é feiticeira Jujutsu também, certo? Alguém que ganha vida com coisas paranormais deveria simplesmente negar o paranormal? Toma, deu na cara dela. Porque ela mesma, né, é uma paranormal, teoricamente, né? É diferente, tá negando que possa ser mais diferente que ela. Ainda assim, nós queremos ter certeza de que realmente os alienígenas vieram para a Terra. Uma nave especial carregando 50 mil simurianos está sobrevoando este país nesse exato momento. 50 mil? Ei, essa aí é uma quantidade que nem dá para saber se caberia no estádio Koshien ou não. Até mesmo como uma nave espacial, tu norma assim ficar sobrevoando sobre nós sem que ninguém perceba? Eles devem usar uma técnica de barreira semelhante à cortina, ou pode ser também alguma tecnologia conveniente do qual não temos conhecimento. Pode ser principalmente a cortina. Se para quem não sabe, cortina era que os feiticeiros Jujutsu usavam para esconder ali, por exemplo. Quando eles iam fazer uma missão, eles usavam a cortina que escondia do resto do mundo que estava acontecendo lá dentro. Seja como for, eles conseguem viajar espaço afora. Se todos esses 50 mil alienígenas foram capazes de manipular Jujutsu, eles têm um grave problema. Porque lembra lá na época de Jujutsu Kaisen, já era meio que limitado as pessoas que podiam usar Jujutsu, né? Então era Gojo, Itadori, Nobara, Megumi, Nanami, os diretores, Utahime, Uraumi, Sukuna, Kenjaku, Surugeto, mas tipo assim, não chegava nem a 10 mil pessoas, entendeu? A 20 mil pessoas, não chegava nem perto disso, entendeu? Então, isso aqui pode ser um problema. Imagino que agora, então, esteja muito menos do que naquela época, imagino, né? É provável que eles tenham autossuficiência dentro da nave espacial, mas mesmo assim o limite deve chegar em algum momento. Antes que isso aconteça, eles precisarão receber suprimentos. E isso acontecerá amanhã às 8 horas no Planalto de Kurumayama, na província de Nagano. Se os efeitos visuais da técnica de barreira estiverem tornando a nave invisível, a barreira pode acabar ficando enfraquecida, o suficiente para um feiticeiro Jujutsu conseguir ver a nave enquanto ela estiver sendo abastecida com suprimentos. Gente, esse cara, ele sabe muita coisa, parece até mesmo que ele é um alienígena. Podem lá confirmar com seus próprios olhos. E o explosivo tava tudo certo, então que ele pegou todas as informações, fugiu e deixou o Mino-san aí com cara de besta, né? E ele cooperou bastante, não acha? Pode parecer cooperação do nosso ponto de vista, mas para os figurões que contam as informações, isso é algo como uma traição ou rebelião. E você sabe o que acontece com os Lords de Maldição que cometem crimes graves, né? Ele deve estar tentando causar alguma confusão grande o suficiente para ter uma chance de fugir. Então, vamos lá. É, aquele cara consegue mesmo me tirar do sério. Esse cara que ele tá com um plano muito diabólico por trás e que, tipo assim, ele passou talvez pros meninos por algum motivo que eu descobri depois. Planalto de Kurumayama, província de Nagano. Mesmo de noite eu ainda tô cozinhando aqui. Escuta, a gente tá seguindo pro topo só por impulso, mas também existe a possibilidade de ser no pé da montanha, não? Quando se pensa em naves espaciais, é normal achar que elas aparecem no topo da montanha, né? O anel. Ela percebeu que o anel tá no pescoço dele. Eu não vou te devolver. Os três clãs tratavam o vovô como se ela fosse uma fracassada. E mesmo assim, ela fez todos se calarem com a sua força. Hã? Não foi bem se calarem, né? Foi ela que acabou com o seu clã inteirinho. Vamos lá, flashback. Pra quem não sabe, não viu o capítulo anterior. Esses dois aqui são netos do Yuta com a Maki, tá? Então, são netos do Yuta com a Maki. Beleza? Beleza. O anel, o Yuta deu pra menina, pra mocinha aqui. Só que aí, a família dela tirou o anel dela porque o clã Gojo pediu e deu para o irmão dela. Só que no capítulo passado, a gente viu que o desejo do irmão dela é devolver o anel pra ela. Só que ele não fala isso pra ela, né? Então, o desejo do irmão é devolver o anel para a irmã. Só que ele não fala isso para ela, né? E por que que ele quer fazer isso? Primeiro, porque mostrou no flashback que o Yuta acha que ele é forte. E segundo, porque assim como a Maki
ele também nasceu sem energia amaldiçoada. Então ele se inspira muito na vovó Mac, como ele a chama, né? Então ele se inspira muito nela. Então ele quer provar pra todo mundo que ele é forte, tal, 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 e depois devolver o anel para a irmã dele, né? Que era pra quem o Yuta deu o anel de verdade. E aqui ele tá falando. Os três clãs tratavam a vovó como se ela fosse uma fracassada, que no caso a Maki. E mesmo assim, ela fez todos se calarem com a sua força. Não foi bem assim, se calarem, né? Não foi ela que matou o seu clã inteirinho, e sim, isso aconteceu. A Maki matou o clã inteiro dela, né? Então, teve isso. Esse aqui é um flashback desse momento, tá? Eu também quero ser assim. Acho que cada um de nós está perseguindo a vida que deseja. Então, enquanto ela se inspira muito no Yuta, que é o vovô Yuta, ele se inspira muito na vovó Maki, porque ele nasceu sem energia amaldiçoada assim como a Maki, tá? E o Toji também, né? Resquícios do clã Zenin, né? Acho que cada um de nós está perseguindo a verdade que deseja, beleza. Eu sempre quis ter o anel de volta e o meu irmão sempre quis me devolver o anel. É por isso que queríamos ficar mais fortes, tá vendo? Aqui é que mostra o Yuta, né? Provavelmente. Então tem isso, tá vendo? Ele sempre quis devolver o anel pra ela, só que ele precisa ficar mais forte pra provar que não precisa do anel. Bom, vamos lá. Mas esse não é o único motivo. Tá que a gente vê, ó, a nave chegando, né? Então, mas esse não é o único motivo. Aqui a gente vê, ó, Caraca, que nave grande. Vamos lá. Os alienígenas vieram mesmo, hein? Então, esse é um incidente caso especial do mesmo nível de Ryomen Sukuna, mas foram o vovô, a vovó e os outros que derrotaram o Ryomen Sukuna. Vocês dois aí, igual o sem noção, não vai derrotar muito, não. Eu não sei o que os alienígenas vieram fazer aqui na Terra, mas não importa o que aconteça, os feiticeiros Jujutsu terão que dar um jeito neles. Sim, é isso que está combinado no Tratado de Segurança. Então, assim, eles foram aí igual dois bobos, tá? Diferente de Jujutsu Kaisen, em Jujutsu Kaisen a gente tinha formação de três, né? Então era a Maki, Panda e no Maki tinha o Yuta ali também, né? Aí tinha Nobara, Itadori e Megumi. Aqui a gente só vê os dois lutando junto, entendeu? A gente não vê uma terceira pessoa com eles, a gente não vê o sensei deles com eles. Eles foram aqui sozinhos, eles falaram, vamos. Eles não falaram, por exemplo, se fosse talvez o Itadori, Nobara e Megumi, talvez eles falassem pro Gojo o que estava acontecendo, porque o Gojo era aquele sensei, né, que podia contar tudo. Mas mostra que eles foram treinados pela Maki e pelo Yuta. Então, eu acho que agora eles não têm bem um 6-6, esse tipo de coisa, não tem essa formação de três pessoas e tal. Vamos ver. Nem o vovô nem a vovó estão mais aqui. Não podemos continuar do jeito que estamos. Eu tenho que me tornar como Ma- Zenin Maki e Okotsuki Yuta. Então, é aquilo que eu falei. Ela quer se tornar como Yuta e ele quer se tornar como a Maki. Cross, há quanto tempo? O Maru continua acompanhando de perto o feiticeiro Jujutsu da Terra. Tudo bem, mas é realmente necessário? Como é que a gente vê que o irmão gêmeo do Maru é o Cross, né? Então, ele realmente esse irmão gêmeo dele, beleza. Só que um é muito tapadinho, que é o Maru, e o outro é muito sério, né? Você deve ter percebido, mas os terráqueos são iguais aos simurianos. Há pessoas ruins, mas também há pessoas boas. Mas se não podemos compartilhar esse julgamento do certo e errado, não terá significado algum. Podemos sim. E não é você quem decide isso. Nossas opiniões estão divididas no momento entre conflito ou coexistência. Não podemos escolher o caminho do conflito de jeito nenhum. Então, esse cara que ele tem cara, o Cross, né? Ele tem cara de mal, e ele tá falando que ele não quer escolher o caminho do conflito de jeito nenhum. Por isso que o Maru lá, que é o mais de boa, tá investigando o feiticeiro Jujutsu. E que fez amizade com os irmãos, né? Então, eles falaram, a gente tem a opção entre o conflito e a coexistência. Vamos tentar ir para a coexistência, né? Vamos coexistir aqui de boa, ficar tal. Ele, apesar do que ele mostrou para o exame e tal, 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 ele, pelo jeito, ele não quer o caminho do conflito. Então, vamos lá. Se é o que pensa, passe mais tempo com os feiticeiros Jujutsu até e continue apresentando evidências para nós. É isso que você deve fazer agora como guerreiro, não é?
Você não vai voltar para a nave? Eu tenho meu próprio trabalho a fazer. Então a gente vê, né? Que um não quer o. Agora eu fiquei em dúvida, gente. É o Cross? É o Cross, né? Que não quer realmente, tá? É o Cross que não quer conflito. Tá? É o Cross mesmo. Fiquei com dúvida. Vamos lá. Cross, já que você não vai voltar para a nave, o que acha de tomarmos o café da manhã juntos amanhã? Eu poderia te ensinar várias coisas. A comida deste país é maravilhosa. Que bonitinho. Eu estou ocupado. Saldo insuficiente. 800. Recarregue. Tente novamente. Hã? O que você está fazendo, hein? Ah, é mesmo. Eu vim com meu passe de estudante. Hoje eu preciso reconectá-lo. Yuka, vá na frente. Então ele tá planejando alguma coisa aqui, viu? E aí, Maru, o que você tá fazendo? Então aqui o Cross tá pensando, né? O que que o Maru tá fazendo? O que que o Maru tá aprontando? Se ficarem na ponta, vão achar que você é um suicídio e vão acabar chamando a polícia. Não existe esse tipo de coisa no seu planeta? Tá. Então ele acabou de encontrar com o Cross, não com o Maru. Tá? E eu acho que ele. Bom, o Maru falou pra Yuka que ele tinha um irmão gêmeo, mas eu não lembro se falou pra ele também. Bom, vamos lá. Calado, não fale comigo. Qual é a desse cara? E ele foi pra essa cara por quê? Porque ele não sabe que o Maru tem um irmão gêmeo. Que no caso é o Cross. Ele acabou de se encontrar com o Cross. E ele fez isso de propósito para poder deixar a Yuka ali em segurança e se encontrar com eles. Agora eu vou ver se o capítulo 3 já lançou. Acho que já lançou o 3 e o 4, inclusive. E eu vou, se lançou, já vou gravar agora para ser amanhã. E é isso, pessoal. Um beijo e bye bye!